fazer careta para os visitantes, fazer suas necessidades fisiológicas em público, fumar fingidos cigarros, atirar pedras nas árvores frutíferas, beijar-se e abraçar-se, brincar de pai, mãe e filhos, casamentos faz de conta, e até mostrar-se, mutuamente, os órgãos sexuais externos, pela curiosidade natural delas. No entanto, toda essa curiosidade a estimular o desenvolvimento mental é virtude na criança, porém, será reprovável ao ser praticado por adultos, gerando maus resultados. O homem, no entanto, é fortemente impelido pela curiosidade, desde a infância simbólica da época do sílex, sua natureza é experimentar, ver de perto, sentir a reação das coisas e dos seres, as quais implicam numa série de vantagens e prejuízos. Quando dessa curiosidade surge o vício, a degradação ou o prejuízo a seu outrem. Em consequência, não há propriamente uma pré-absolvição pelo fato de se justificar o mau comportamento sexual como efeito da graduação espiritual primária do terrícola, principalmente, tendo-lhe conhecimento antecipado dos princípios físicos, morais e mesmo espirituais transgredidos por ele, do recíproco efeito punitivo. Qualquer pessoa impudica sabe ser contrária às leis, desviar, na vida já difícil, a empregadinha lutando pela sobrevivência, uma vez que tal ente, através de sua capacidade mental e discernimento, reconhece que a mulher que pretende explorar na satisfação de sua lubricidade representa, também, a imagem de sua irmã, mãe, futura esposa e prováveis filhas. Evidentemente, não pretendamos sugerir qualquer tipo de atividade e relações num regime de inconsciência e pecaminoso, mas, também, não queremos apontar normas rigorosas, proclamando um artificialismo e virtudes artificiais para um mundo de vivência e aprendizado espiritual primário como é a Terra. Seria absurdo exigirmos de crianças, em seus folguedos, disciplina rígida de um quartel. Tudo é lembrado, de nossa parte, no sentido da melhor compreensão entre os homens e o maior entendimento dos valores que levam mais breve aventura imortal. Através das agradáveis ou desagradáveis experiências na vida física, o espírito imortal desperta e desenvolve as virtudes humanas sobre o instinto animal, até chegar às próprias qualidades excelsas da inteligência, do sentimento, da sabedoria, do poder, da cortesia, da intuição e, acima de tudo, o amor, aquisições finais de todas as almas criadas por Deus. Pergunta: qual o sentido mais censurável, na prática sexual, que mereceria o severo corretivo kármico? Ramatiz: se o amor é a essência das comunidades angelizadas, evidentemente o ódio é o acessório mais degradante, porque gera sempre a crueldade. Consequentemente, todos os atos e as atividades humanas, cujo pano de fundo seja a crueldade, exigem recursos mais drásticos, corretivos mais severos e erradicação mais rápida. Ao contrário, é mais proveitoso que se irradie o amor criador e renovador em lugar do ódio e da crueldade destruidora e involutiva. Sob o império da lei do amor, fundamento da criação, existe o combate ao ódio, fundamento da destruição. Assim, a exteriorização do instinto sexual pelo abuso pode ser condenável ou passível de imediata correção, quando tiver o agravante de ser produto da crueldade. A variedade de atenuantes tolerados pela lei para todos os atos e atividades humanas permite à administração espiritual julgar e decidir a favor ou contra o pecador, conforme o seu ato seja menos ou mais cruel, menos ou mais prejudicial ao outrem, porquanto assim já está julgado, e a pena virá com o tempo. Pergunta: podereis explicar-nos melhor o assunto? Ramatiz: todo ato sexual do homem que visa, tão somente a sua satisfação, pouco lhe importando as consequências ou o sofrimento de outrem, caracteriza a crueldade, porquanto é de lei, não façais a outrem o que não desejais para vós. Assim, a responsabilidade do homem é muito severa, caso ele cause prejuízo a uma jovem inexperiente para sua satisfação sexual, sendo responsável pelo sofrimento da mulher marcada socialmente como mãe solteira, ou mesmo por conduzi-la à prostituição, numa vida infeliz e desregrada.
Embora vos pareça censurável ou paradoxal, muitas vezes os homens generosos podem contribuir para a melhor sobrevivência das mundanas, remunerando-os melhor na inevitável mercadejação de carne humana, enquanto outros, egoístas e mesmo cruéis, as exploram ou as enganam pelas ligações passadas, ou pela covardia de saber que essas infelizes irmãs não têm meios de se defender ou indenizar. Pergunta: há maior mérito para os homens ou mulheres que se recolhem à vida religiosa ou conventual, buscando recolhimento espiritual e abstinência sexual como formas redentoras e espirituais? Ramatiz: não há mérito nem demérito para a criatura em fugir deliberadamente da prática sexual, assim como o homem aparentemente virtuoso evita cruzar a frente do bar, onde se abusa dos alcoólicos, ou das tabacarias, ou evita os locais de vida alegre. O sexo não foi criado para ser condenado como aviltante pecado, assim como não se criou o álcool para dependência e embriaguez, mas apenas para servir ao homem como energia benfeitora, a movimentar motores e como valioso antisséptico nos hospitais. A sexualidade é destinada ao objetivo mais importante da vida, procriar. Não é crime nem pecado a prática sexual, porém, as anomalias geradas pela indisciplina e pelo abuso, cujos efeitos recaem sobre o próprio indisciplinado. Nenhuma aberração ou aviltamento no mundo ofende a Deus, porque Ele está acima do bom ou do mau efeito de qualquer criatura, uma vez que a lei é clara e simples. Em qualquer pecado sofre tão somente o pecador. Assim como pode existir na alma um impulso, uma inspiração ou um plano de redenção kármica, ao se recolher a um convento, como no caso de Francisco de Assis, ou de Teresinha de Jesus, há também os que o fazem por temer um pecado, porque ainda sentem, no perispírito, os impulsos sexuais desregrados. Quando o enclausuramento não se dá por um sentimento de absoluta renúncia, todo fujão da vida profana é um pusilânime, procurando salvar vidas em seu barco corporal naufragando. O egoísta cuida apenas de sua salvação. Se os conventos, as igrejas e os demais tipos de manifestações religiosas, entre todos os povos, onde se exige o celibato, fossem um celeiro de almas puras e iniciadas, o mundo terreno seria um paraíso. No entanto, a história religiosa comprova as crueldades, as vinganças, os martírios, as cruzadas, as inquisições, os empalamentos e os enterrados vivos no Oriente, praticados pelos clérigos de todas as seitas. Bem melhor seria todos terem praticado menos crimes, tendo ferido menos vezes a lei do amor para a vida imortal. Ademais, muitos fatigados da especulação humana e, ao mesmo tempo, desejando reunir o útil ao agradável, recolhem-se à vida monástica e celibatária, vicejando a sombra de uma instituição conventual, e sob os nossos olhos espirituais, aviltam o sexo na calada da noite em fuga para o meretrício, ou aproveitam a condição na sociedade e desrespeitam mulheres e crianças sob sua guarda pastoral. Pergunta: há alguma razão ou justificação para o velho costume do Oriente de os sultões possuírem haréns com dezenas de mulheres e, alguns, com centenas de filhos? Não seria isso um abuso da prática sexual? Ramatiz: nas adjacências do planeta Terra, em zonas astralinas de convergência para a superfície física, existem mais de 10 bilhões de espíritos desencarnados e com problemas aflitivos, ansiosos para conseguir um organismo carnal e assim apagar, ou pelo menos atenuar, as lembranças dolorosas de seus desacertos e indisciplinas espirituais anteriores. Em consequência, um organismo carnal é a mais preciosa dádiva que se lhes oferece, como um meio para transitar no mundo físico, a fim de não só reparar faltas pretéritas, como ainda aumentar o índice de consciência sob um novo aprendizado terrícola. Há, nessa espera, desde almas cujas culpas são bem mais leves e, por isso, não sofrem tanta angústia pela expectativa de sua materialização terrena, até, em maior porcentagem, espíritos cujo desespero os leva a aceitar qualquer tipo de organismo carnal, em qualquer latitude geográfica, numa descendência aristocrática ou marginalizada, rica ou pobre, sadia ou enferma, culta ou inculta. Não lhes importam as convenções do mundo físico,
Quanto à condição de filho legítimo ou espúrio, de uma progenitora venerável, ou meretriz, de uma família amiga ou karmicamente adversa, a solução do seu problema aflitivo é reencarnar-se, de qualquer modo e de qualquer forma, e, assim, ocultar, sob o véu do esquecimento, a sua consciência culpada ou remorso inquietante, e para apagar temporariamente da memória perispiritual o passado. Os mais desesperados e descrentes tomam-se almas impiedosas, clamando por vingança contra sua mãe, se, sob qualquer pretexto social, financeiro ou comodidade, ela resolve abortar, impedindo o reencarnante de aliviar suas dores e acalmar o remorso numa organização carnal. Infeliz da mulher que, por coincidência, pratica o aborto desnecessário, quando já se aninhava no útero materno, para renascer, uma alma ainda embrutecida, feroz e capaz de todas as perversidades, numa vingança deliberada e esmagadora. Seria difícil o escritor mais melodramático descrever os acontecimentos postos em movimento no mundo oculto contra a infeliz abortadeira. O resto de sua existência física será um calvário de dores, quando lhe faltar assistência espiritual superior, até desligar-se do corpo físico e ir, desamparada, ao encontro do verdugo impiedoso e satanicamente feliz de castigar a sua vítima. Em face dessa necessidade de organismos carnais para atender o excesso de almas ainda com fortes tendências encarnatórias, os tradicionais haréns do Oriente tornaram-se berços coletivos para os renascimentos, uma vez que os sultões, e mesmo os seus descendentes, numa poligamia sem limites, procriavam e procriam as dezenas, ou mesmo as centenas de filhos. Malgrado se verifique uma forte sensualidade, ainda em tal caso, a lei funciona buscando o equilíbrio devido à exiguidade de filhos no regime monogâmico, para a melhor solução das necessidades dos desencarnados no além-túmulo, enquanto os renascidos pouco se importam com a sua descendência, mas com a dádiva de um corpo. Também não podemos esquecer as tradições sociais da poligamia milenar, entre velhos patriarcas bíblicos. Pergunta: quereis dizer que a limitação de filhos é um mal para a retificação espiritual kármica? Ramatiz, em obra anterior, já expusemos detalhadamente esse problema e, apenas ventilamos, resumidamente, ser a procriação dirigida e controlada não um crime doloso, porém exercício do livre-arbítrio humano. Sem dúvida, a quantidade de filhos pode ocasionar problemas na educação, no equilíbrio financeiro da família, e outras justificativas, inclusive a explosão demográfica em andamento. Mas quem já conhece o problema espiritual, e se sente, também, como um membro da grande família universal, sabe da importância para a alma desesperada, vivendo no mundo espiritual o problema de suas mazelas, crimes e débitos pretéritos, de um corpo carnal onde possa apagar a sua memória pregressa e reiniciar uma nova romagem educativa no mundo físico. Assim, não nos restringimos, propriamente, ao problema de se o homem deve ou não deve limitar os filhos, ou organizar a sua prole conforme as possibilidades financeiras e recursos educativos. Observando a história, não é difícil ao terrícola comprovar que muitos dos nossos mestres de vida foram pessoas oriundas de lares pobres, enfrentando imensas dificuldades para sobreviver e cumprir suas tarefas. Basta citar Jesus como símbolo principal. Em consequência, apenas expomos a realidade do problema fundamental e da responsabilidade de todos os espíritos encarnados, ou desencarnados, o qual se afirma no seguinte slogan: quanto mais corpos na terra, mais venturas no além-túmulo; quanto menos filhos, menos oportunidades de redenção espiritual dos irmãos aflitos. E não nos esqueçamos da lei: fazei ao próximo o que quiserdes que vos seja feito, ou a cada um segundo as suas obras. Fica explícito: quanto mais filhos, mais corpos para o próximo. E, segundo a lei, a cada um será dado segundo suas obras. Quem limita sua prole, logicamente, fica mais tempo na fila simbólica do além-túmulo, para reencarnar. Pergunta: ainda gostaríamos de vos fazer mais uma pergunta, nesse assunto, sobre controle de natalidade. Qual é o meio mais digno ou justificável para evitar filhos? Ramatiz: pareceria radical, porém, indiscutivelmente,
A maneira mais digna de se limitar o nascimento de filhos ainda é a continência sexual. Porque cabe a toda criatura do mundo aceitar e criar o fruto de sua satisfação sexual. Pergunta: o que dizeis dessa violenta modificação dos usos e costumes sociais, liberando, completamente, a conduta sexual? Estaremos regredindo aos estados primitivos da evolução? Matiz: sem querermos parodiar os profetas populares, diríamos ser isso um sinal dos tempos. Não nos alongaremos no tema ventilado, porque, em diversas obras, tratamos do assunto profético de tempos chegados, juízo final e besta do Apocalipse. Expusemos, alhures, que o planeta Terra está em acelerada metamorfose, de um educandário espiritual de almas primárias para um símile ginásio secundário de alunos com média responsabilidade, confirmando, então, essa terminologia de tempos chegados ou fim de tempos, em que a humanidade terrícola está sendo submetida a rigoroso exame espiritual, após milhares de anos de vivência reencarnatória, graduando-se os bons alunos à direita de Cristo e os maus alunos à sua esquerda, e consequente emigração para um orbe inferior e adequado a cada grau espiritual. Por analogia, o alto cogitou em chamar de juízo final, por ser semelhante aos usados na própria Terra, nos exames escolares, onde os alunos devem ser submetidos a respostas e testes sobre um ponto sorteado de um tema escolhido, para comprovar o seu aproveitamento educativo ou a negligência escolar. A administração sideral da Terra, portanto, conforme as predições dos mais abalizados profetas bíblicos ou profanos, e mesmo por Jesus, há 2 milênios, vem advertindo a humanidade dos tempos chegados, juízo final, e, consequentemente, do tema sorteado para o terrível juízo final, que é, então, a besta, do Apocalipse de João, ou seja, o domínio da carne, eclosão do sexo, e o ensejo definitivo de santificação ou degradação. Diríamos que a energia telúrica sexual, como expressão criadora, tomou-se incontrolável a toda a humanidade, causando enormes distúrbios, com as manifestações mais variadas, cabendo ao espírito escolher entre a luz e as trevas. Ademais, todos os processos e atividades do mundo profano, principalmente os meios de comunicação, concorrem, atualmente, para a difusão e a desmistificação da hipocrisia sexual dos antigos. Ninguém poderá alegar ignorância. Pode-se escolher entre o céu e o inferno, pois há um clima de máxima liberalidade na lascívia humana, como o sexo grupal, terapêutica sexológica, onde o erotismo se confunde com a técnica de aspecto criativo. Existe todo um clima indisciplinado de satisfação até a exaustão dos desejos, das paixões, como solução dos problemas humanos. Hoje, no seio da humanidade terrícola, o sexo é produto de primeira necessidade, e é plenamente justificado por si mesmo, derrubando tabus, restrições, pudores e contenções, os quais passam a ser artificialismos, ou falsa moral. Os seres se buscam, atraídos na mesma faixa de satisfação erótica. Fervilham obras em que a pornografia e a exposição científica fundiram-se na linha divisória e, dificilmente, podem ser identificadas as verdadeiras mensagens, e transformam-se em best-sellers mundiais. Escritores desavisados da realidade espiritual, da função educativa, do orbe e da finalidade dos renascimentos carnais despejam toneladas de tinta sobre o papel pregando a lascívia, como absoluta liberdade de expressão oral ou gestual, dando nova afeição psicológica para as práticas sexuais, como meio de sublimação superior. Na realidade, a besta ri cinicamente, porque, sob a cortina da falsa erudição, ou desconhecimento científico sexual, os vassalos da besta usufruem, tão somente, os ricos proventos das edições incessantes. Eis, assim, a violenta e absoluta metamorfose da conduta sexual nos dias de hoje. Sob a justificativa de abolir os tabus, contenções, falsa moralidade, criam os estudiosos no surgimento de uma nova moral mais sincera e sensata, por força da própria saturação sexual. Jesus previu muito bem essa hora, a controvérsia da humanidade, e, assim,
Advertiu, e o sujo ficará mais sujo, e o santo mais santo. Pergunta, que nos dizes sobre amor livre, o qual parece a norma de vida em planetas superiores? Vide Marte. Matiz, não vemos razões lógicas para comprovar ser a satisfação genésica promovida à guisa de afinidade na busca masculina e feminina, como se faz na gravidade entre os astros, coesão entre as substâncias e o próprio amor entre os homens. A simples conjunção carnal não é prova de afeição, mas, apenas, uma transitória satisfação, dispensando qualquer dever ou responsabilidade recíproca. Nas relações sexuais fundamentalmente procriativas, já deve existir o planejamento da responsabilidade mútua com referência ao futuro, porquanto, a Terra não é simples palco de diversões ou troca de sensações sem motivos superiores. O homem terrícola ainda não se encontra satisfatoriamente imbuído dos compromissos do amor livre, porquanto, no campo dos interesses humanos, tanto o homem como a mulher agem separadamente no tocantes aos seus interesses pessoais e, bem pouco, no sentido da afeição e fidelidade mútua. Disso poderia resultar a licenciosidade e devassidão, numa simples troca sensual e de experimento erótico, pela variedade e falta de um nexo afetivo. Sob qualquer condição, não é a relação sexual que deve predominar como motivo responsável pela união entre o homem e a mulher, mas, acima de tudo, o vínculo do amor, da afeição, da amizade e, depois, a satisfação decorrente da ação normal das leis da natureza. Pergunta, mas, eliminando o vínculo do matrimônio legalizado pelas leis humanas, não há casos em que os cônjuges estão absolutamente separados em espírito, havendo, tão somente, o prazer das relações sexuais? Não seria isso uma espécie de amor livre? Atis. Referimos-nos ao amor livre como um costume generalizado para atender, tão somente, o impulso genésico, porquanto, sob o liame matrimonial, malgrado estejam separados os espíritos e a convivência seja apenas pela união corporal, ainda permanecem as exigências dos deveres mútuos e a fidelidade, que, traída, seria adultério. As leis do casamento monogâmico, na Terra, foram devidamente cogitadas por espíritos com inúmeras experimentações na matéria, a fim de assegurar, tanto quanto possível, aos cônjuges a mútua responsabilidade para a segurança do lar e da família. É no ambiente protetor da família, que o respeito e a fidelidade conjugal se tornam os tijolos do edifício de segurança da sociedade. Assim, quando os cônjuges se desajustam e partem para aventuras menos dignas, não é isso amor livre, mas uma incorreção e prática censurável, porquanto, traíram os princípios aceitos de sã consciência, na hora de casar. É desrespeito ao juramento, a quebra da fidelidade é sujeita a crítica pelo julgamento social, tal qual o aluno ao gazear a aula, o crente ao desrespeitar os postulados do seu credo, o funcionário negligente com sua firma. No caso do matrimônio, forma-se uma instituição com deveres recíprocos dos cônjuges, em que o amor sexual é condição primacial procriativa, enquanto, no caso do amor livre, vale primeiramente a satisfação sensual e, se possível, depois a afeição espiritual. Pergunta, qual a vossa opinião sobre a poligamia e a monogamia? Qual seria a mais compatível com as leis da natureza? Matiz. É evidente ser objetivo do matrimônio legalizado no mundo estabelecer deveres e direitos entre ambos os esposos, no sentido de que a segurança do lar, para a constituição das famílias, seja o sustentáculo de afeição dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. A união conjugal deve ter a garantia afetiva, acima da pura sensualidade. Desse modo, na poligamia, predomina a sensação pura, na qual os parceiros se unem pela emoção erótica, enquanto, na monogamia, deve haver afeição real, despertada e amplificada pela convivência de dois seres. Há mais compromissos no casamento monogâmico e menos sensualidade, enquanto, na poligamia, prepondera mais a satisfação carnal e menos responsabilidade mútua. Pergunta, poderíeis nos dar um resumo sobre o assunto? Matiz. Todos os resumos são insuficientes pela complexidade do assunto,
Entretanto, observando a natureza, vemos que as uniões dos seres têm por objetivo a perpetuação das espécies, portanto, procriativa, sendo essa a principal razão do relacionamento sexual. Porém o homem, pelo seu hedonismo, que talvez seja um erro da filogênese, transformou as emoções, os sentimentos, os instintos, e instrumentos do seu prazer e, daí, passaram a fazer parte de sua experiência milenária, que deve retornar à antiga finalidade. Porém, até lá, aceitamo-la como normal, sem os excessos aviltantes, os quais não podemos nem denominar de animais, pois, estes cumprem, com fidelidade, as leis naturais. Capítulo 9. Homossexualismo. Pergunta: a tendência de buscar uma comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, conhecida por homossexualidade, implica em conduta culposa perante as leis espirituais? Ramatiz, considerando-se que o reino de Deus está também no homem, e que ele foi feito à imagem de Deus, evidentemente, o pecado, o mal, o crime e o vício são censuráveis, quando praticados após o espírito humano alcançar frequências muito superiores ao estágio de infantilidade. Os aprendizados vividos que promovem o animal homem e o homem anjo, são ensinamentos aplicáveis a todos os seres. A virtude, portanto, é a prática daquilo que beneficia o ser, nos degraus da imensa escala evolutiva. O pecado, a culpa, são justamente o ônus proveniente de a criatura ainda praticar ou cultuar o que já lhe foi lícito usar e serviu para um determinado momento de sua evolução. A homossexualidade, portanto, de modo algum pode ofender as leis espirituais, porquanto, em nada, a atividade humana fere os mestres espirituais, assim como a astutícia do aluno primário não pode causar ressentimentos no professor ciente das atitudes próprias dos alunos imaturos. Pecados e virtudes em nada ofendem ou louvam o Senhor, porém, definem o que é melhor ou pior para o próprio ser, buscando a sua felicidade, ainda que por caminhos intrincados dos mundos materiais, sem estabilidade angélica. A homossexualidade não é uma conduta dolosa perante a moral maior, mas diante da falsa moral humana, porque os legisladores, psicólogos, e mesmo cientistas do mundo, ainda não puderam definir o problema complexo dos motivos da homossexualidade. Entretanto, muitos o consideram mais de ordem moral do que técnica, científica, genética ou endócrina. Pergunta: que dizeis da homossexualidade à luz da doutrina espírita? Ramatiz: quem responde a tal problema são os próprios espíritos, no tema Sexo nos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, item 200 a 202, do Livro dos Espíritos, que assim respondem. 200. Tem sexo os espíritos? R. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas, baseados na concordância de sentimentos. 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? R. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher? R. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Pergunta: mas o que realmente explica o fenômeno da homossexualidade? Ramatiz: é assunto que não se soluciona sobre as bases científicas materialistas, porque só podereis entendê-lo e explicá-lo dentro dos princípios da reencarnação. Evidentemente, não se pode esclarecer o motivo da homossexualidade, quando explicado exclusivamente pela maioria do mundo heterossexual, tal qual não pode explicar certos estados sublimes ou depressivos dos humanos que não tenha vivido o mesmo fenômeno. Não bastam conclusões simplistas, pesquisas psicológicas e indagações científicas mundanas para explicar com êxito as causas responsáveis pelo homossexualismo. É um problema que se torna mais evidente com o aumento demográfico da humanidade e, também, das novas concepções do viver humano, como libertação de tabus e a busca da autenticidade na vida e seus propósitos. Crescem os grupos, comunidades e,
até instituições homossexuais, no afã de solverem os problemas angustiosos ou os motivos das incoerências apontadas pelos contumazes julgadores do próximo, mas, incapazes de julgarem-se a si mesmos. Milhões de homens e mulheres são portadores dessa anomalia, e requerem atenção e o estudo cuidadoso de suas reações e comportamento, não meramente que os julguem censuráveis à luz dos princípios e costumes morais da civilização retrógrada e mistificadora. Pergunta: sob a opinião vigente, parece tratar-se de um fenômeno anormal. Que dizeis? Ramatiz: tal afirmação é verdadeira quando interpretada estatisticamente, por ser a maioria significativa das pessoas heterossexuais. Porém, ao interpretarmos sob o prisma das leis da evolução espiritual, o problema não pode ser solucionado de forma geral, pois é peculiar a cada individualidade, em sua luta redentora anímica. No decorrer do tempo, a humanidade terrícola há de compreender melhor os conceitos de normalidade e anormalidade, verificando não se ajustarem de maneira coerente, ao tratar-se simplesmente de gestos, condutas externas, incapazes de mostrarem o íntimo das almas. O próprio corpo carnal traz, às vezes, alguns traços da normalidade ou normalidade do espírito, porquanto é, tão somente, o agente de manifestações configuradas na herança biológica, determinada pela hereditariedade espiritual. O problema é realmente de afinidades eletivas no campo da espiritualidade, porquanto homem e mulher carnais são apenas expressões da mesma essência espiritual, diferenciada pela maior ou menor passividade, atividade, sentimento e razão. Através de milênios, o espírito ora encarna-se num organismo feminino, ora masculino, despertando, desenvolvendo e aprimorando as qualidades inerentes e necessárias das expressões sexuais. O homem e a mulher têm, simultaneamente, predicados algo femininos ou masculinos, que se acentuam dando características peculiares em cada reencarnação, sem que isso possa definir uma separação absoluta, capaz de classificar como anomalias os reflexos femininos na entidade masculina e vice-versa. Pergunta: afirmam alguns estudiosos dos problemas de homossexualidade que se trata de consequência glandular. Que dizeis? Ramatiz: são palpites e confundem o efeito com a causa, porquanto as alterações endócrinas apenas ativam ou reduzem o metabolismo glandular, resultante da tensão psíquica intensa ou reduzida sobre as estruturas cerebrais, entre elas o hipotálamo e o eixo hipotalâmico, com ação reflexiva sobre a hipófise, a qual ativa as demais glândulas endócrinas. Pergunta: poderias explicar-nos, de modo mais compreensível para nós, as particularidades desse assunto? Ramatiz: o espírito que, por exemplo, numa dezena de encarnações nasceu sempre mulher, a fim de desenvolver sentimentos numa sequência de vidas passivas na atividade doméstica, mas, por força evolutiva, precisa desenvolver o intelecto, a razão, atitudes de liderança e criatividade mental envergam um organismo masculino e, consequentemente, os caracteres sexuais de homem. Entretanto, ele revive do perispírito suas reminiscências de natureza feminina. Depois de várias encarnações femininas e, subitamente, renascendo para uma existência masculina, raramente, predominam, no primeiro ensaio biológico, os valores masculinos recém-despertos, porque sente, fortemente, as lembranças psíquicas ou condicionamento orgânico feminino. Em consequência, renasce e se desenvolve, no ambiente físico terreno, uma entidade com todas as características sexuais masculinas e, contudo, apresentando um comportamento predominantemente feminino. Assim, eclode a luta psicofísica na intimidade do ser, em que os antecedentes femininos conflitam com as características masculinas, ocasionando o conflito dos valores afetivos, que oscilam, indeterminadamente, entre atração feminina ou masculina. É homossexual indefinido quanto à sua afeição, pelas exigências conservadoras e tradicionais da sua comunidade, para a qual ele é um homem anátomo fisiologicamente, mas, no âmago da alma, tem sentimentos e emoções de mulher.
recém-ingressa no casulo orgânico masculino, apresentando todas as características da biologia humana do tipo masculino no campo de sua afeição e emotividade, uma criatura afeminada, malgrado os exames bioquímicos feitos serem característicos do sexo masculino. Pergunta: poderíamos supor que tal fenômeno pode acontecer, também, num sentido inverso, quando o espírito demasiadamente masculinizado em vidas anteriores, traz essas características ao renascer mulher? Ramatiz: no caso, ocorre o mesmo processo ventilado. O espírito que viveu uma dezena de existências masculinas, situado em atividades extralar, desenvolvendo, mais propriamente, os princípios ativos, o intelecto, a razão e a iniciativa criadora, mais comandando e menos obedecendo, mais impondo e menos acatando, desenvolve uma individualidade algo prepotente e, às vezes, tirânica. Obviamente, ele precisa modificar o seu psiquismo agressivo ou violento pelas constantes atividades de lutador, guerreiro, onde a razão não permite qualquer prurido sentimental e, reconhecendo a necessidade de desenvolver o sentimento, é aconselhado a envergar um organismo carnal feminino, em algumas reencarnações reeducadoras. Nesse caso, é muito difícil expressar, de início, as características delicadas, temas e gentis da mulher. A tensão perispiritual despótica, impulsiva e demasiadamente irracional atua fortemente no novo corpo projetado para o sexo feminino e, por repercussão extracorpórea, ativa em demasia o cérebro, predispondo a ação da masculinidade sobre as características delicadas feminis. Daí, a conceituação da mulher macho, com a voz, gestos e decisões que lembram mais um homem. Não se pode comprovar serem essas características provenientes de alguma alteração genética, realmente, imprimem na criatura a característica psicológica do sexo, a qual se sobrepõe à fisiologia e singeleza dos órgãos reprodutores. Sexo masculino é atividade mental, sexo feminino é atividade sentimental, enquanto a diferença orgânica entre o homem e a mulher é apenas resultante das irradiações eletromagnéticas do perispírito na vida física. Em verdade, importa fundamentalmente ao espírito imortal desenvolver a razão para melhor compreender e agir no mundo e, simultaneamente, o sentimento para sentir o ambiente e, aí, efetuar realizações criadoras. Daí, o motivo por que a angelologia faz da figura do anjo um ser duplamente alado, cuja asa direita simboliza a razão e a esquerda o sentimento, comprovando a necessidade de o espírito humano só se liberar para o trânsito definitivo ao universo divino, em sua sese espiritual, depois da completa evolução da razão e do sentimento. É do conhecimento espiritual que, no desenvolvimento da individualidade do espírito eterno, a passagem da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, no renascimento num corpo físico com certa marca sexual, de início predominam sempre os traços da feminilidade ou da masculinidade anterior, malgrado as diferenças da figura sexual do corpo. No incessante intercâmbio do espírito, manifestando-se ora pela organização carnal feminina, ora pela masculina, ele desperta valores novos comuns a determinada experiência humana como homem, ou como mulher. Ademais, nesse renascimento através do binômio homem-mulher, além do desenvolvimento do intelecto ou da razão, conforme o estágio masculino-feminino, corrige saldos débitos dos abusos pecaminosos desta ou daquela condição, feminina ou masculina. Insistimos em dizer-vos, o homem que abusa de suas faculdades sexuais no excesso da lascívia e somente para a satisfação erótica, culminando por arruinar a vivência de outras pessoas, chegando a ocasionar desuniões conjugais, provocar a discórdia, aflição e o desespero e desonras em lares diversos, ou lançando na vida a infeliz moça com o filho no desamparo de mãe solteira, ou que descamba por desespero e fraqueza na prostituição, há de corrigir-se do seu desregramento pelo renascimento físico num corpo feminino e, sob a coação doméstica do esposo tirânico, resgatar e indenizar todos os males produzidos ao próximo. Igualmente, a mulher que não cultiva os valores sadios da função digna e amorosa de esposa, poderia sofrer nova encarnação feminina dolorosa,
ou terá de se reajustar, na condição física, num corpo masculino, capaz de lhe proporcionar todas as ilusões, descasos e fuga dos deveres conjugais com uma companheira tão fútil, pérfida e irresponsável quanto também foi no passado, saturando assim o desejo, em vez de sublimá-lo. Ambas as posições, feminina e masculina, no mundo físico, proporcionam ensejos válidos e simultaneamente corretivos para garantir ao espírito aflito pela redenção, alcançar, o mais breve possível, a frequência angélica, independente de sexo e estágios carcerários na carne. Ponto. Pergunta. Afora os espíritas ou reencarnacionistas esclarecidos, é muito difícil encontrar-se mentalidades humanas crentes dessa possibilidade de o espírito renascer homem, ou de retornar como mulher. Talvez, exista nisso uma reação inconsciente do homem, ao se considerar frustrado ou ferido em sua masculinidade, pelo fato de poder vir a ser mulher, como um objeto de sensualidade passiva. Matiz, causa certa surpresa a descrença na possibilidade de o mesmo espírito de homem retomar a terra na figura de mulher, quando a própria imprensa terrena é pródiga de notícias nas quais a intervenção cirúrgica e a terapêutica hormonal adequada transforma homens em mulheres, e vice-versa. Considerando-se que é bem mais difícil a um homem se transformar em mulher, depois de caracterizada sua masculinidade na existência física, é bem mais fácil o espírito decidir-se pelo sexo, antes de renascer. Pergunta. Que dizeis desse estigma de homossexualidade, quando as opiniões se dividem, taxando tal fenômeno de imoral, e outros de enfermidade? Matiz, sob a égide da severa advertência do Cristo, em que não julgueis para não serdes julgados, quem julgar a situação da criatura homossexual de modo antifratemo e mesmo insultuoso, não há dúvida de que a lei, em breve, há de situá-lo na mesma condição desairosa, na próxima encarnação, pois, também é de lei ser dado a cada um segundo a sua obra. Considerando-se nada existir com propósito nocivo, fecenino, imoral ou anormal, as tendências homossexuais são resultantes da técnica da própria atividade do espírito imortal, através da matéria educativa. Elas situam o ser numa faixa de prova de novas experiências, para despertar-lhe e desenvolver-lhe novos ensinamentos sobre a finalidade gloriosa e a felicidade da individualidade eterna. Não se trata de um equívoco da criação, porquanto não há erro nela, apenas experimento, obrigando a novas aquisições, melhores para as manifestações da vida. Assim, o companheiro atribulado, ou de tendência homossexual, precisa mais do amparo educativo, da instrução espiritual correta referente ao entendimento dos acontecimentos reencarnatórios e da fenomenologia de provas kármicas. Os erros e acertos da alma, principalmente no campo do amor e do sexo, sejam quais forem as linhas de força dirigentes nessa ou naquela direção, são problemas que recebem a mesma análise e solução justa por parte da lei, seja qual for a procedência, correta ou equivocada. São assuntos da consciência de todos os homens, pois, de acordo com a justiça e a sabedoria, quem ainda não passou por provas semelhantes e condena o insulto próximo há de enfrentá-las dia mais ou dia menos, a fim de sentir, na própria carne, não o erro do próximo, mas o remorso do mau julgamento espiritual. Pergunta. Que dizeis de a homossexualidade ser um acontecimento imoral? Matiz. É de senso comum ser a moral humana produto das tradições, costumes, preconceitos, convenções sociais, as quais têm por objetivo a segurança, a sobrevivência e a proteção da sociedade. Enfim, parte da ética, que trata dos costumes, dos deveres e do modo de proceder dos homens para com os outros homens, segundo o senso de justiça e de equidade natural. No entanto, se deveres, obrigações e bons costumes definem a boa moral humana, verificamos que, acima da moral transitória e evolutiva das relações entre pessoas, existe a moral eterna, incluindo todos os seres do universo, não apenas um povo, um planeta. Não é difícil observar que a mais avançada ou aparente sadia moral humana pode, muito bem, conflitar com os fundamentos preceituais da verdadeira moral e,
Consequentemente, nem sempre o que é moral aos homens, em certa cultura, seria em outra etnia e muito menos, para a moral universal. Enquanto a moral humana é um recurso de equilíbrio, sobrevivência pacífica e disciplina entre os cidadãos, tendo por apanágio ou catamento as leis, costumes, preceitos sociais, respeito à propriedade alheia, vivência regrada sem licenciosidade pelos bons hábitos considerados os melhores no momento, a moral universal é fundamentada, exclusivamente, no amor. Imoral, portanto, é todo cidadão encarnado que falta com o preceito fundamental da vida espiritual superior, o amor. Se a homossexualidade é imoral, pelos conceitos passageiros da moral humana, também são imorais os cidadãos que julgam seus irmãos, incorrendo culposamente na falta de amor. Pergunta: há fundamento em que a homossexualidade é mais propriamente fruto de enfermidade psíquica? Matiz: considerando-se ser o amor saúde espiritual e o ódio, enfermidade, toda transgressão da lei do amor pode ser enquadrada na terminologia patológica, ora de menos ou de mais gravidade, neste ou naquele setor. Embora saibamos ser a doença fruto fundamental do desequilíbrio físico, ou psíquico, ou de ambos, de qualquer forma, a enfermidade sempre decorre da negligência espiritual do homem para com as leis superiores no campo da virtude e do vício. Assim, tanto pode ser apontada por enfermidade a tendência homossexual quanto a hipocrisia, a maledicência, a avareza, a inveja, a luxúria, a ira, a preguiça e a própria gula, assim classificadas pela espiritualidade. Em consequência, o problema da homossexualidade não é quanto à sua classificação legal ou científica, mas o de amparo afetuoso por todos, que se julgam sádios na sua heterossexualidade. Pergunta: e quanto a se enquadrar o homossexualismo na categoria de perversão? Matiz: caso o homossexualismo seja perversão passível de terapêutica ou de penas legais, cabe às leis da natureza a culpa fundamental disso, pelo fato de elas não saberem desenvolver as características específicas da personalidade, ditadas pelas influências do espírito humano, acostumado por um punhado de existências exclusivamente femininas ou masculinas. Na nova encarnação, pela ação da forte sexualidade do passado, essas influências modificam as reações psicológicas do espírito renascido mulher ou homem, contrariando as peculiaridades orgânicas. O homossexual pode ser fruto de dificuldades da técnica sideral em conseguir o psiquismo adequado ao organismo humano, em atenuar a feminilidade total em nova encarnação masculina, ou vice-versa, ou, é óbvio que também pode ser a prova kármica para quem, realmente, abusou de suas faculdades eróticas, ocasionando prejuízos a outros, no campo da própria sexualidade, com repercussões sociais. Ademais, em muitos casos, espíritos de liderança, cultos, hipersensíveis, virtuosos da música, gênios da pintura ou renomados escultores da matéria e da vivência espiritual, no intuito de concluir tarefas de elevação nos agrupamentos humanos e melhoria de si próprios, podem solicitar a mudança urgente da personalidade definida transitoriamente na carne, assumindo um organismo sexualmente oposto ao ultimamente habitual. Daí, a influência fortemente feminil na organização carnal de sexo masculino, ou a força dominante de masculinidade no arcabouço físico feminino, num visível desequilíbrio entre o psicológico e orgânico. Além disso, se o vosso orbe terrícola, planeta de evolução primária, lentamente se transformando para estados mais avançados, até atingir o objetivo de evolucionar para uma valiosa escola espiritual superior, fosse habitada exclusivamente por espíritos puros ou superiores, não existiriam problemas de perversões ou prostituições, porquanto, tais problemas não são específicos de entidades malignas, porém, decorrentes da inferioridade e dos defeitos de todos os homens terrenos. Os próprios marginais e delinquentes terrenos são produtos indiretos da falta de assistência, educação, saúde, lar, carinho e amor da sociedade que se julga impoluta, quando é hipócrita e mistificadora. Para qualquer deslize, inversão sexual, delinquência, crime, pilhagem, subversão,
vício ou perversão, culpa-se toda a humanidade, onde cada cidadão é responsável por determinada cota de negligência, egotismo, comodidade, bem-estar, prazer egocêntrico, pusilanimidade, especulação lucrativa extorsiva, fanatismo religioso, mentalidade obscena, fácil irascibilidade, adultério, avareza ou excesso de bens, roubados à maioria. Ainda nesse caso, tudo lembra a frase de Jesus: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em verdade, surgiu na terra uma criatura absolutamente rígida em espírito, isenta de qualquer desequilíbrio emotivo ou criação mental negativa. Ele era harmônico e sádio quanto às suas emoções, justo e absolutamente amoroso em suas ações, irradiando bondade, perdão e amor e, acima de tudo, sem qualquer sombra de perversão ou prostituição, pelo seu caráter ilibado e conduta honesta. Mas, os homens mesquinhos pregaram-no na cruz, por ser Jesus, o Cristo vivo, um látego da nova moral sobre os pretensos impolutos defensores e participantes da sociedade humana deteriorada. Mesmo assim, traído, insultado, zombado, ferido e crucificado, ele estendeu seu majestoso e sublime olhar à multidão acicatada pelas paixões inferiores e sua voz vibrou amorosamente para toda a eternidade: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Pergunta: sob vossa opinião, é sempre censurável o fato de alguém condenar homossexuais? Matiz: sob qualquer conceituação que os julgardes, seja distúrbio endocrínico, enfermidade, perversão, prostituição ou vício, trata-se de almas companheiras de vossa jornada terrena, merecendo a compreensão, pois, talvez, ainda tereis de passar por semelhante problema, ou já o tivestes antes. Como não há privilégios, preferências religiosas ou injustiças da lei, nenhum espírito ou filho de Deus passará incólume da animalidade para o estado humano, e de homem para anjo, sem passar por problemas, insuficiências, defeitos, pecados e vícios de toda a humanidade. Alhures, já vos dissemos que o próprio Jesus não evoluiu em linha reta, porém, fez o curso integral da vida física como qualquer outro homem já o fez ou terá de fazê-lo. Distingue-se Jesus de Nazaré dos demais homens atuais porque, tendo alcançado o clímax de sua evolução planetária, sacrificado na cruz, e sepultado, ressuscitou pela emancipação espiritual na figura do irmão maior e é, na atualidade, o caminho, a verdade e a vida, pois, quem não praticar os seus ensinamentos, adquiridos em suas vidas, em incontáveis milênios de aperfeiçoamento, não alcançará o reino dos céus. Consequentemente, o principal problema não é de interpretação científica, patológica ou moral, no tocante aos portadores de homossexualidade, num julgamento simplista ou leviano, mas o de ajuda, compreensão e interesse de fazer ao irmão réprobo social mesmo que desejaria a si mesmo, caso se defrontasse com semelhante problema. Ainda aqui, recomendamos o Cristo, na sua advertência incomum: vedes o argueiro no olho do vizinho, e não reconheceis a trave no vosso olho. Na verdade, a maioria das criaturas homossexuais não sabe bem o que lhes acontece e, assim, não pode ser culpada de uma situação cuja causa desconhece conscientemente. Daí, a necessidade de ajuda por outros que podem examinar, analisar e concluir de modo mais exato quanto às providências favoráveis ou, pelo menos, maior compreensão e tolerância. O homossexual, em geral, é uma alma confusa, sujeita a impulsos ocultos, não tendo a percepção das causas ou dos motivos que o levam à erotização pelo mesmo sexo. É de conceito comum, mesmo entre as pessoas sem conhecimento psicológico, ser o sexo uma força poderosa e atuante no ser humano, capaz de conduzi-lo às piores perversões, delinquência e até crimes, pela satisfação animal imediata. O desejo sexual pode cegar o homem mais culto, mais sábio e mesmo líder religioso, o sacerdote impoluto, pois, a história pródiga de exemplos de mentalidades de poderosa criatividade deixarem-se dominar por ele e rebaixarem-se, até degradarem-se por uma paixão incomum, pela avidez da satisfação sexual. Entretanto,
É doloroso notar serem tais desregramentos sexuais mais frequentes entre as criaturas heterossexuais, ou seja, as que são julgadas normais e sadias. Portanto, como julgar a manifestação dessa energia poderosa canalizada para o homossexualismo, gerando contradições inexplicáveis? Logo, a mais correta e louvável atitude espiritual ainda é ajudar e não julgar as almas estigmatizadas socialmente pelos desvios da sexualidade. Pergunta: considerando-se terem os heterossexuais uma opinião formada dos homossexuais, pelo direito peculiar às criaturas humanas de pensar, qual deveria ser a opinião deles a esse respeito? Ramatiz: embora considerando existirem, realmente, homossexuais cuja alma de mau caráter os leva a uma perversão na prática sexual, alguns de repulsivo cinismo e ostensivamente obscenos, a maioria dos homossexuais, geralmente, é de almas afetivas e gentis, espíritos simpáticos à arte, à música e à literatura romântica, porque dispõem de grande capacidade artística e estética, eletivos à harmonia, dotados de forte amor humano, quase sempre buscando realizações filantrópicas e serviços de benefício ao próximo e humanidade. Os homossexuais masculinos trazem a sensibilidade feminina, de gentileza, candura e afetividade, e as mulheres, traços de masculinidade, às vezes, o despotismo, a agressividade, a rigidez e o gosto por trabalhos e esportes mais próprios do homem. Aliás, as estatísticas do mundo demonstram que o índice de criminalidade entre os homossexuais é muito reduzido, talvez, porque são mais tolerantes e pouco inclinados à violência física, afora alguns casos excepcionais, quando há violência e conflitos, comuns também entre os heterossexuais. O mundo dos homossexuais é algo tranquilo, e sua maior conturbação é resultado das frustrações de relacionamento humano. Mas o homossexual não pode ser considerado um delinquente, um excluído social, porque exerce um trabalho, é capaz de amar, de servir, integrando-se à comunidade. Sem dúvida, há espanto, preconceito e opróbrio por parte dos heterossexuais, ante a sua impossibilidade de compreender a capacidade ou a desventura de uma pessoa amar outra do seu próprio sexo. No entanto, aqueles que entendem e reconhecem as minúcias do mecanismo e da motivação reencarnatória entendem, facilmente, que o afeto espiritual transcende as transitórias formas das personalidades físicas, embora o acontecimento incomum de um ser amar um outro do mesmo sexo possa provocar estranheza e até repugnância. Pergunta: se vos fosse razoável emitir uma conceituação generalizada sobre a diferença da criatura homossexual e heterossexual, qual seria a vossa conclusão? Ramatiz: demonstramos serem as diferenças da atividade sexual resultado das necessidades reencarnatórias de cada espírito e, portanto, não nos cabe criticar, estigmatizar, porém, simplesmente, tolerar, ajudar e ver, em cada pessoa, um irmão, o que realmente somos diante da natureza. Pergunta: que dizeis de certos acontecimentos provocados pelo ciúme, conflitos e até homicídios entre homossexuais, nos quais podemos identificar, como causas, o cinismo e a perversão? Ramatiz: o cinismo, a obscenidade, o conflito, o ciúme e o crime não são acontecimentos específicos dos homossexuais, porém, próprios das almas delinquentes, espíritos primários, ainda imperfeitos e dominados pela linhagem inferior da animalidade. Já vos dissemos que as estatísticas do mundo provam existir, proporcionalmente, menos delitos e crimes entre os homossexuais do que entre os heterossexuais, confirmando as nossas asserções acima. Não se pode, por um punhado de criaturas delinquentes, a dar invasão a seus recalques, ao mau caráter, a escândalos provindos de sentimentos e paixões inferiores, atribuir um estigma a todos os homossexuais do mundo, porque tais atos pertencem ao homem universal. Pergunta: tratando-se a homossexualidade de uma perturbação psicofísica, quando a psique feminina se manifesta numa organização masculina, ou vice-versa, não produzindo deterioração da mente, ou mesmo do equilíbrio mental, é evidente que o homossexual pode enriquecer os setores culturais,
artísticos, científicos do mundo como qualquer outro heterossexual. Ramatiz, ademais, não existe uma linha definida, categórica, separando nitidamente o caráter homossexual do heterossexual, a não ser quanto à erotização, e muitas criaturas convencidas de sua heterossexualidade absoluta mostram reações